Então vamos lá então. Bom, boa tarde a todos que estão assistindo a transmissão ao vivo aqui do Conseg 2013. Quem está falando é o professor Ronald Costa, coordenador brasileiro do FLISOL. Eu estou acompanhado aqui nessa transmissão do professor Eustáquio, que também vai participar da equipe de coordenação brasileira. Estou acompanhado aqui do meu colega Gleison, professor Gleison, que também está assumindo a coordenação do FLISOL DF aqui em Brasília. A nossa proposta aqui com essa apresentação é dar uma ideia de funcionamento do FLISOL, ou seja, o que é o FLISOL, e quais as expectativas, o que nós, enquanto organização brasileira, temos pensado, nos reunimos e definimos alguns aspectos. Lembrando que a gente quer ouvir também outros coordenadores de outros estados, organizadores, né, que ajudaram e apoiaram o FLISOL até hoje, para colher também propostas, né, e construir realmente uma proposta conjunta para a coordenação brasileira do FLISOL para 2014. Para quem não conhece o FLISOL, ele é o maior evento de instalação de software livre da América Latina. É realmente o maior evento descentralizado de software livre. Descentralizado por quê? Porque ele ocorre em muitos países da América Latina, muitas cidades. Todas essas pessoas, nesse dia e horário, ao mesmo tempo, né, estão reunidas para falar e tratar sobre o tema de software livre. O FLISOL, por tradição, ele acontece no último sábado de abril, já é uma tradição, então todo o último sábado de abril do ano, nós temos realização do FLISOL. Para 2014 não vai ser diferente. Então a data do FLISOL será o último sábado de 2014. Muito bem. O que trata o FLISOL realmente? O FLISOL trata de 4 questões principais. Que questões são essas? Trata basicamente de proporcionar às pessoas assistir a esse processo de instalação, ou seja, participar, se aproximar de software livre. Permite ao participante do evento realmente instalar esses softwares no seu computador, quer seja um sistema operacional ou um software qualquer para o desktop. Lembrando que não só para o sistema operacional Linux, né, Linux, mas para sistemas operacionais Windows, porque existe o software livre para Windows. Tá? A outra questão extremamente importante, muito arraigada às comunidades de software livre, é a questão do compartilhamento. Então, o FLISOL também é um evento para se estabelecer redes de conhecimento, redes de compartilhamento. Esse é um dos objetivos do FLISOL. E o por último e mais importante de todos é realmente ser livre. Essa é a ideia por trás de toda a organização do FLISOL. É isso que nós desejamos, é isso que nós queremos. Muito bem, então vamos falar um pouquinho a respeito do que é o FLISOL, o que é o Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre. Ele é um festival anual, ou seja, tem uma edição por ano, acontece anualmente. Ele é gratuito e aberto a toda a comunidade, isso é uma regra imposta pela organização internacional, que nos diz que nós não podemos cobrar de nada, cobrar nenhum valor dos participantes do FLISOL. Ele vem sendo realizado desde 2005 em diversos países da América Latina, inclusive o Brasil. O que nós buscamos? Buscamos promover o uso e a integração das comunidades de usuário. Software livre só existe porque existem comunidades, porque existem pessoas interessadas em compartilhar, em realmente estender a liberdade de conhecimento ao software também. Mas não só o software hoje, hoje também as tecnologias, a cultura, a educação, ao processo de participação social, e isso é alguns dos temas que a gente vai tratar hoje com essa pequena palestra, com essa pequena transmissão. Bom, outra regra bastante interessante, isso é importante para alunos do ensino superior, eu sou professor do ensino superior, então isso eu acho bastante interessante, é que todo mundo que participa recebe um certificado. Para o aluno do ensino superior hoje, para o trabalhador, para o técnico na área de TI, é importante ele receber essa certificação, porque é uma regra de mercado. Embora a gente saiba que para provar conhecimento é necessário o papel, a regra estabelecida hoje é que você deve apresentar um papel por ter participado aqui ou acolá, de uma palestra, de um evento qualquer. Então nós temos isso também no espírito do evento e todos os sistemas de inscrição do FLISOL propiciam isso. A pessoa ao final do evento ela recebe um certificado de participação. Nós costumamos fazer também o certificado de organização, ou seja, das pessoas que ajudaram a organizar o evento. E esse certificado de organização nós premiamos com uma quantidade de horas maior. Isso é o habitual, o usual que nós estamos fazendo aqui no DF há 8 anos.
algumas dessas propostas e experiências do DF nós queremos transportar para a organização brasileira agora do FLISOL e tentar levar isso para outros FLISOLs também. Muito bem. Então já falamos o que é, vamos pensar agora em quem organiza o evento. Como é que o FLISOL acontece? A organização é feita pela comunidade, são realmente pessoas, né, grupos, comunidades de todas as áreas que podem se relacionar com o software livre que organizam o evento. O evento se apoia em entidades educacionais pela questão de infraestrutura. Geralmente fazemos uma escola, uma universidade, uma faculdade, pela facilidade de infraestrutura. E pelo contato com alunos e professores e a proximidade da educação. Cada cidade tem, então, esses patrocinadores, esses apoiadores e os colaboradores locais. O evento possui uma organização internacional, que se constitui através do site flisol.net, onde tem todas as regras do evento internacional, a inscrição de todos os países, e dentro desses países, das cidades que participam. Na direita, na projeção, a gente tem ali uma coluna com a maioria dos países que realizaram o FLISOL em 2013. A gente pode perceber, por exemplo, que tem a Espanha. Já não é mais latino-americano. A gente já tem países de língua estrangeira, né, espanhol, no caso aí, que estão participando, estão aderindo, estão fora da América Latina, mas também realizam o FLISOL. Bom, cada cidade, por regra do evento, ele tem um coordenador local, que escreve a sua cidade no site oficial do evento. Então, o primeiro passo é isso, é surgir o voluntariado. Alguém que queira fazer. Software livre vive disso. As pessoas é que fazem o software livre. Então, nós também buscamos isso. Então, alguém se voluntaria e escreve a sua cidade, ou seja, ele passa a ser autor. Ele realmente quer realizar. É um processo de mudança. A gente sai da mesmice e passa a ser protagonista. Esse é o processo. Muito bem. E qual é o foco do evento? O evento, diferente de algumas expectativas que a gente ouve no dia a dia, por experiência já de 8 anos de organização, as pessoas imaginam que o FLISOL é para técnicos, para hackers ou para estudantes da área de TI. Não é verdade. O FLISOL é para qualquer estudante, qualquer professor de todos os níveis educacionais, e aí eu destaco aqui as escolas de ensino fundamental, ensino médio, né, e claro, as universidades, faculdades, o ensino superior. Mas a gente gostaria de atingir também as escolas de outros níveis, que não só as superiores. É um evento direcionado, então, a empresários também, por exemplo, empreendedores, que desejam criar novas tecnologias, e software livre permite isso. Trabalhadores, funcionários e gestores públicos, porque hoje o software livre está bastante difundido na área pública. Entusiastas e ativistas de software livre, que são as pessoas que militam, que vivem isso realmente, que têm esse sentimento. E especialmente as pessoas que não conhecem tecnologia e software livre. Eu diria que o foco mais importante do evento é para essas pessoas. Porque as outras eu já conquistei o coração delas. Eu quero conquistar novas pessoas, né? Quero mostrar, dar essa oportunidade a outras pessoas que ainda não conhecem esse tipo de tecnologia. Então, realmente, trata-se de um evento para aproximar o software livre de quem não conhece o tema. E uma das expectativas nossas para 2014 é articular alguns grandes temas com a discussão do FLISOL, por exemplo, educação, participação social, cultura e novas tecnologias. A ideia é tornar esses grandes temas transversais ao software livre, ou seja, fazer com que o software livre perpasse esses temas também e a gente discuta isso dentro do FLISOL. O FLISOL nasceu com o intuito de instalação, mas a gente sabe que hoje as pessoas querem muito mais que instalação. Aquele que já instalou hoje quer usar. Aquele que já usou quer inovar. Então nós temos que trazer esses outros temas de maneira transversal. Qual é o custo do evento? Nenhum. O FLISOL ele realmente é um evento 0800. O objetivo maior dele é não cobrar nada de ninguém. É possibilitar que todas as pessoas participem. Então não há custos para a comunidade. O evento, claro, não tem recursos, então ele capta recursos a partir de apoio e de colaboração de pessoas, organizações e empresas. Toda a equipe de organização de palestrantes é formada por colaboradores, voluntários ou ativistas do movimento software livre que já conhecem, né, já têm alguma destreza no tema e podem compartilhar um pouquinho desse conhecimento que eles já têm. Então eu não gasto, mas ao mesmo tempo eu não tenho recursos. Experiência minha de 8 anos de FLISOL aqui no DF,
sempre é necessário algum recurso. Então a gente busca doações, a gente busca apoios, busca colaborações, mas não cobra absolutamente nada do público. São voluntários que realmente doam, empresas que doam ou que ajudam. Às vezes não com recurso financeiro, mas com uma impressão, com alguma coisa que o evento necessita. Então a gente sempre faz esse processo. As pessoas sempre perguntam, como eu posso ajudar o FreeSol? Como eu posso ajudar o evento? Bom, existem várias formas para ajudar e colaborar, né? A primeira iniciativa que a gente pede é que a pessoa faça contato com o seu coordenador local, porque toda cidade tem um coordenador local. E ele sabe o que está precisando, né, como é que aquela pessoa pode ajudar. E aí tem vários pontos que a gente normalmente precisa de ajuda. Divulgação, patrocínio, com oficineiros, que a gente chama, né, que são as pessoas que vão instalar software livre, que vão colaborar, que vão dar palestra, que vão realizar atividades no evento. Ah, mas eu não sou alguém de TI, eu não tenho conhecimento, como é que eu posso colaborar? Não há problema, você pode colaborar na logística, por exemplo, de organização do evento. Né? Auxiliar o palestrante a encontrar a sua sala, auxiliar na inscrição. Então tem todo esse processo aí que você pode colaborar. Pode colaborar na construção do site, sistema de inscrição, certificados. Tem uma gama de atividades que não apenas TI, que a pessoa pode se envolver e ajudar na realização do evento. Bem, com o roteirinho básico, a gente sempre mostra isso. Como eu posso escrever a minha cidade no FreeSol? Primeira coisa é você se aproximar dessa discussão. Eu brinco com meus alunos do ensino superior que para a gente se queimar, a gente tem que chegar próximo ao fogo, senão não se queima. Se você não botar a mão no fogo, não vai se queimar nunca. Para participar do FreeSol, participar de uma comunidade de software livre, você tem que fazer isso, você tem que se aproximar dessa comunidade. Então, a primeira coisa é participar da lista de discussão do FreeSol brasileiro, né, e conhecer os coordenadores, conhecer as motivações, o que está acontecendo, o que é necessário, em que eu posso ajudar. Depois, o próximo passo, o site internacional possui uma wiki, onde você pode inscrever a sua cidade. Então você tem que criar o seu login e a partir daí fazer a inscrição da sua cidade. Então você vai passar a ser um coordenador local do FreeSol. A partir daí você pode criar uma página para a sua cidade sede, dentro da wiki mesmo do FreeSol, ou em um site separado e referenciar lá na wiki a sua nova página que você criou. Algumas condições gerais para a realização do evento. Uma regra básica. Toda cidade tem apenas um coordenador. É claro que a gente sabe que existem cidades e cidades. Cidades pequenas, médias, e capitais, grandes cidades, em que isso é um pouquinho diferente. Qual é a experiência que a gente tem tido em Brasília em 8 anos? De que um FreeSol só, às vezes, não atende às expectativas de todos. Muitos gostariam de realizar o FreeSol, organizar o FreeSol, e quando a gente faz ele centralizado por uma questão de juntar esforços, né, tem toda uma questão por trás desse processo, às vezes as pessoas não compreendem e ficam com o sentimento de, poxa, só um está realizando. Então a gente pensou isso para cidades grandes, é uma das propostas que a gente quer fazer para 2014, é que as grandes cidades possam realizar mais de um FreeSol. Então, talvez em Brasília a gente tenha aí a realização, a participação de vários FreeSols sobre a coordenação de um mesmo coordenador para o DF. Essa é a proposta que a gente vai apresentar daqui a pouco. E talvez isso possa ser replicado para São Paulo, para Rio de Janeiro, para outras cidades grandes, né, em que você às vezes não tem a questão de uma cidade ligada à outra, como aqui em Brasília tem as cidades satélites, que agora não são mais cidades satélites, são bairros. Né, já estão declarados aí como bairros. Não existe mais a figura da cidade Taguatinga ou Ceilândia. É um bairro Taguatinga e o bairro Ceilândia. Mas a gente sabe que são grandes aglomerações de pessoas e que seria interessante ter FreeSols distintos aí espalhados pelo DF. Então essa é a proposta que a gente está fazendo para 2014, de ter mais de um FreeSol em Brasília. Sobre a coordenação de um coordenador geral, claro. Não deixando de ter lá o coordenador local do evento. O próximo item é você olhar os documentos na wiki, né, e aí tem documentos dos mais variados, desde como organizar o evento, como documentos de responsabilização, por exemplo, da instalação em um computador. A gente sempre pede para aquele que traz o notebook para instalar que faça a assinatura desse documento, se responsabilizando. Então tem um conjunto de documentos que é interessante e importante ler. Por exemplo, tem documentos lá de propaganda, divulgação, né, do evento, artes gráficas compartilhadas, vídeos, fotos, que podem ajudar nesse processo. E depois do evento também tem alguns itens que o organizador local da cidade precisa fazer. Por exemplo, entrega de certificados,
contabilização das estatísticas daquele local que ele coordenou, para que sejam remetidas essas estatísticas à organização brasileira e para que a gente possa fazer uma consolidação desses números, então, e ter os números finais do FLISOL naquele ano que está sendo realizado. Muito bem, muito bem. Saindo desse roteirinho, então, a gente vai falar um pouquinho o que aconteceu aqui no FLISOL em Brasília, no ano passado, neste ano, 2013. O que nós tivemos em Brasília? Nós tivemos uma marca histórica do banco de dados de 5 mil pessoas. O banco de dados ele é cumulativo, a cada ano ele vai guardando as informações, né, das pessoas que participaram, e a gente também faz o controle essencial desses participantes. O pessoal DF presente durante todo o dia. Então é um grande o FLISOL já é um grande evento. Se nós somarmos os números do FLISOL no Brasil, nós temos, no Brasil não, perdão, na América Latina como um todo, nós temos o maior evento descentralizado de software livre. O maior evento que reúne mais pessoas em um único dia, mesmo horário, falando sobre software livre. Nós passamos no FISLE, CONSEG, qualquer outro aí, que seja realizado individualmente na cidade. Os números realmente são gritantes. Também. A gente fez uma conta por baixo do FLISOL desse ano, e ele passou de 16 mil pessoas na América Latina toda, somando todos os números. O FISLE não chega a 16 mil pessoas em um dia. E isso nós estamos falando de um dia. Durante um dia nós reunimos 16 mil pessoas falando de software livre. E 0,800, sem cobrar nada. Absolutamente nada. Muito bem. Então, a próxima brincadeira aqui é com o Gleison. A gente colocou esse slide para indicar que eu estou passando a bola aqui para o Gleison do FLISOL DF. Então, como eu assumi a coordenação brasileira no Eustáquio, a gente está passando a bola do FLISOL DF para ele, com a proposta de que ele realize um conjunto de FLISOLs em Brasília. Não seria mais um FLISOL, mas um conjunto descentralizado também de FLISOL sobre a coordenação dele. A foto eu explico, é fácil, isso aí foi tirado em 2012, quando ele estava participando do FLISOL e ajudando. E a maioria da equipe em 2012 virou a noite de sexta-feira para sábado arrumando o evento, porque o evento é sábado, 8 horas da manhã, e tem que estar pronto. Então a gente começa na sexta à tarde, vira à noite quase fazendo isso, e deixa tudo organizadinho para o sábado. E ele foi um dos que virou à noite e no outro dia estava com essa empolgação como está na foto. Então nada melhor do que a foto para mostrar que eu estou colocando alguém bastante empolgado com o tema para dar continuidade aqui em Brasília desse processo. E sempre é bom renovar, né? Sempre é bom dar espaço para novas pessoas participarem desse processo. Então é isso que a gente quer fazer. Ok? Então o Gleison assume o FLISOL DF para 2014. Começando a partir de agora. Bom, motivações para a organização brasileira, então, para o FLISOL 2014. O que a gente espera realizar em 2014? Aqui são algumas ideias, algumas coisas que a gente reuniu, conversou, colocou no papel, mas, claro, a gente quer compartilhar com o Brasil inteiro, com outros organizadores de FLISOL do Brasil, para que eles também deem a opinião deles sobre essas ideias e, quem sabe, a gente receba também contribuições. Esse é o objetivo. Não é uma proposta pronta, na verdade, isso está sendo discutido e debatido. E aí eu já deixo o convite aqui para quinta-feira, dentro do CONSEG, dia 15, na quinta-feira pela manhã, às 9h30, nessa sala aqui mesmo, nós vamos fazer uma reunião da organização brasileira. Então nós realmente vamos, a partir dessas propostas que eu estou apresentando aqui, nós vamos discutir o que vamos fazer para 2014. Esse seria um primeiro momento. E a gente espera realizar no Latinoware, lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, uma nova reunião da organização brasileira do FLISOL, para daí, mais próximo ao evento, a gente amadurecer mais as ideias e realmente fazer aí um plano de trabalho para 2014. A nossa ideia não é para deixar para o início do ano para pensar nisso, é começar a pensar desde agora, para já ir ajustando algumas coisas. Muito bem, duas grandes motivações que eu trago. A primeira é a questão de transportar a filosofia do software livre para a educação. Essa seria a primeira grande motivação, pensando naqueles grandes temas transversais para serem discutidos e debatidos dentro do FLISOL. Eu trago uma experiência aí do GT de Educação do FISLE, em que a gente tem feito isso, debatido educação e software livre, e nesse ano no FISLE a gente também levou a discussão para a participação social. Foi bastante interessante. Bom, mas pensando em educação, como eu posso trabalhar o software livre como um tema transversal na educação?
Isso é muito interessante no ensino superior, quando eu chego como professor no primeiro semestre para alunos da área de tecnologia e falo sobre esse tema. Conto história de software livre, como surgiram distribuições, o que eu posso fazer com o software livre. E você percebe no aluno um brilho no olho, na hora que você diz para ele que ele tem uma tecnologia em que ele tem direito a modificar essa tecnologia, ele pode modificar, ele pode manipular ela e construir coisas novas a partir dessa tecnologia que está sendo dada a ele. Isso é fantástico. E a partir disso surge então a motivação de descobrir o novo no aluno. Realmente é um processo em que ele quer descobrir mais, e essa é a motivação. Se a gente pensar em comunidades de software livre, isso acontece nas comunidades de tecnologia de software, né, que militam em torno do software livre. A pessoa entra, aprende um pouquinho, e ela fica com aquele sentimento de querer mais, de buscar mais, de aprender, e esse processo não para. E aí eu entro no segundo item, que é o aprender a aprender. Ele sabe, ele descobre que ele jamais irá parar de aprender. Desde que ele queira, esteja motivado para isso, ele vai ter um processo contínuo e infinito de aprendizado, da busca da informação e do conhecimento. Outro aspecto bastante interessante é permitir ao aluno, nesse processo, trabalhar na prática. Realmente pegar uma ferramenta, testar, avaliar, e se ele tiver vontade, se ele tiver espírito, ele mudar essa ferramenta, ele reconstruir ela, ele alterar ela. Isso é fantástico. E aí entra o processo de construção coletiva e de compartilhamento de conhecimento. Quando eu penso no contexto software livre de uso de ferramentas dentro do ensino superior, imaginemos aqui o uso de uma wiki, uma ferramenta simples, mas em que eu posso trabalhar no contexto de um curso superior, por exemplo, dentro de uma disciplina, fazendo com que cada turma construa conhecimento nessa ferramenta e deixe o conhecimento que ela construiu para a próxima turma. E a próxima turma que chega se apropria desse conhecimento e reconstrói esse conhecimento, deixando algo para a próxima. Isso é um processo fantástico que permite ao aluno se tornar autor e construtor do seu aprendizado. Multiplicador. Então eu acho fantástico, e se a gente conseguir realmente essa aproximação, essa discussão e essa prática do uso de software livre na educação, a gente vai ter aí saltos fantásticos. A partir de todos esses processos que a gente falou até agora, eu dou a possibilidade ao meu aluno de criar novas tecnologias, e não é nada mais do que o nosso país precisa. Nós precisamos criar novas tecnologias, e quem cria novas tecnologias tem poder. Hoje a gente sabe disso, né? Quem detém marcas e patentes tem poder. E se eu tenho uma tecnologia aberta em que eu posso criar novas tecnologias, eu também tenho poder. Então eu tenho que me apropriar dessa ideia e utilizar ao máximo isso. E por último, e aí voltando às escolas de ensino fundamental, claro que isso é aplicável no ensino superior, para qualquer profissional ser ético, né? É muito melhor eu dizer ao meu aluno que ele tem a possibilidade de usar algo que é livre, que ele não vai estar infringindo nenhuma lei, não vai estar inquirindo aí no crime de contrafação, que é uma pirataria, como a gente comumente conhece. Agora imagine um professor de ensino fundamental, que está letrando uma criança e apresentando, às vezes, em um laboratório, a primeira vez, o primeiro contato dela com um sistema operacional, com uma tecnologia. E aí eu apresento para ela uma tecnologia proprietária que tem um custo, às vezes, exorbitante para ela, pelas condições sociais, né, econômicas, às vezes, dessa criança, e que ela não consegue comprar aquele software proprietário que foi apresentado. O que ela vai fazer? O que eu estou induzindo essa criança? Estou induzindo ela, naturalmente, a contrafação. Aí, ali na feira do Paraguai, comprar aquele CD por R$5, ao passo que eu poderia ter apresentado para ela algo similar, livre, e que ela não precisaria fazer absolutamente nada disso. Ela estaria trabalhando com a tecnologia livre. Então, isso aí para o ensino fundamental, poxa, para mim é premente. Eu acho que a gente devia ter essa discussão muito aprofundada com professores do ensino fundamental. Porque é ali que eu estou formando um cidadão, é ali que eu estou formando o caráter dele, é ali que eu estou colocando ele em contato pela primeira vez com a tecnologia. E se ele já tivesse essa concepção nesse momento, eu acho que o salto nosso para cidadão seria fantástico. Muito bem, então falei um pouquinho do contexto da educação, como é que eu imagino trabalhar o contexto da educação dentro do FLISOL. Vamos sair agora da educação e vamos passar para o contexto da participação social. Atualmente eu trabalho na Presidência da República, na Secretaria-Geral da Presidência, dentro da Secretaria-Geral, especificamente na Secretaria Nacional de Articulação Social, que lida com essa questão da participação social e em como permitir e possibilitar ao cidadão
cada vez mais construir ou participar da construção de políticas públicas, envolver o cidadão realmente nesse processo. E dentro dessa secretaria, nós temos um desafio lá que é construir, ou seja, aproximar o cidadão das novas tecnologias e permitir que essas novas tecnologias potencializem esse processo. E aí nós temos lá conosco a seguinte premissa de trabalho realmente. A gente tem a premissa de que somente com software livre eu vou permitir 100% de participação social desse cidadão. O que significa isso? Participar 100% desse processo de participação social. Significa que além do cidadão poder participar do uso dessas ferramentas para ampliar o processo de participação, que ele pode também, a partir do código-fonte, construir comigo, enquanto governo, as ferramentas de participação social. Então, é bastante interessante eu permitir isso ao cidadão, que além dele participar do processo que eu estou disponibilizando para ele, de construção de políticas públicas, mas através do software livre, que ele construa a ferramenta comigo. Aí sim eu tenho 100% de participação social. Que além de ouvir ele, além de permitir que ele contribua nas consultas, nos debates, eu permito, se ele desejar, claro, construir aquela ferramenta comigo. Tá? E só software livre permite isso. Com qualquer outra ferramenta proprietária, eu não consigo fazer isso. Eu jamais terei 100% de participação social. Detalhe, não permito 100% de transparência também, porque eu não tenho como ver como aquela ferramenta de participação funciona. E com o software livre, isso está aberto, público, e o cidadão pode, inclusive, auditar a minha ferramenta de participação social, se ele assim desejar. Bom, e aí o exemplo clássico que eu trago aqui, para dizer que isso não é balela, não é conversa minha, é um instrumento que nós desenvolvemos na presidência, lá na Secretaria-Geral, baseado em Nosfero, uma ferramenta já em software livre, que está neste momento em consulta pública, realizando a consulta da Política Nacional de Participação Social e do Compromisso Nacional pela Participação Social. Uma ferramenta feita em software livre, que já está sendo usada para consulta pública, a qual tem todos os seus códigos publicados e permite que o cidadão contribua comigo no desenvolvimento dessa ferramenta. Não é algo fechado dentro do governo. É esse aspecto de participação que eu acho que a gente tem que fomentar no cidadão e no contexto do FreeSol, talvez. Levar essa discussão também. Permitir que as pessoas e o cidadão participem da construção dessas ferramentas. O que está em consulta hoje, então, dentro dessa ferramenta, é a Política Nacional de Participação Social, que no seu artigo 4 diz que tem um conjunto de objetivos. E aí eu destaquei ali o artigo 4 dessa política, que está em consulta pública neste momento, até o dia 6 de setembro, e que depois deve ser sancionado pela presidência. O inciso 8 do artigo 4 diz o seguinte: promover a adoção de tecnologias de comunicação e informação para a participação social pelo desenvolvimento de metodologias e tecnologias livres, especialmente softwares e aplicações tais como códigos-fontes livres. Ou seja, nós vamos ter uma legislação, uma lei, que diz que para a participação social, um dos objetivos da participação social é desenvolver tecnologias livres, usar tecnologias livres. Nós não vamos ter aí uma recomendação. Nós queremos realmente fazer isso. Muito bem. E aí, para fechar com chave de ouro, o próprio item da consulta lá tem no menu um item código livre que indica aonde está todo esse código dessa ferramenta, tá? Desse Nosfero, que está sendo desenvolvido por consultores da Presidência da República, técnicos do SERPRO, e que será devolvido para a comunidade do Nosfero. Ou seja, nós usamos um software livre, construímos participação social, envolvemos o cidadão e estamos devolvendo à sociedade toda a produção de código colaborativa, para que a sociedade se aproprie novamente dessa ferramenta e dê uso ao que ela desejar. Então eu acho que esse tipo de discussão de educação, de participação social, com o contexto de software livre, que a gente precisa aproximar também do FreeSol, não só mais a instalação. A instalação é o primeiro passo para o cidadão, mas o cidadão quer mais desse processo de uso de software livre. Bom, e aí finalmente, o que nós queremos então do FreeSol para 2014?
Nós trouxemos aqui algumas propostas e metas. A primeira meta nossa é audaciosa, mas aí eu vou convencer vocês que ela também não é impossível, é ampliar o número de cidades. Para o ano de 2013, nós tivemos a meta de 100 cidades, chegamos a 96. Para 2014, nós gostaríamos de realizar 200 cidades, ou seja, ter 200 cidades realizando o FliSol. Parece um número audacioso, já que esse ano eu tive 96, eu estou dobrando esse número. Né? Mas se a gente pensar que o Brasil tem 5.600 municípios, 200 é mínimo, é algo bem pequeno. Bem, como é que a gente pode fazer esse processo de busca de apoio, então, para a realização do FliSol em 2014? Então eu coloquei algumas ideias, algumas propostas. Aproximar o FliSol de escolas, e aí em todos os níveis. Prefeituras, porque as prefeituras, algumas aí já estão usando software livre, outras desejam usar, mas não sabem ainda como. Institutos federais de educação, pela massificação e ampliação do número de institutos federais. E dentro de um instituto federal, a realização de um evento desses é fantástico, porque traz possibilidades para alunos e professores aí bastante interessantes. Instituições de ensino superior, e aí eu vou fazer um parêntese aqui quando eu falo instituições de ensino superior, a gente tem que pensar, eu trabalho hoje numa instituição privada, a gente tem que pensar que 70% do ensino superior hoje no Brasil é realizado por instituições de ensino privado. E se eu conseguir levar essa proposta de realização do FliSol para pelo menos um conjunto dessas instituições, eu já consigo atingir aquele número de 200 ali muito rapidamente. Temos a questão do governo federal, e aí nós estamos buscando, enquanto organização brasileira, o apoio do CERPRO, da Secretaria-Geral da Presidência, Ministério das Comunicações, Ministério do Planejamento, Ministério da Educação. O planejamento já nos apoia através da SLTI, nos ajudou em 2013, e através do portal do 400BR. Mas a gente quer expandir isso mais ainda, né? Quanto mais apoio, melhor. Gostaríamos de fazer essa discussão dentro dos telecentros e lan houses brasileiras. Quem sabe toda lan house e todo telecentro possa no último sábado de abril, realizar um pequeno FliSol. Por que não? Não precisa ser um evento de 2.000 pessoas. Um FliSol com 20, 30 pessoas já é um FliSol. Um próximo passo, e a gente tem guardado materiais e tem construído bastante material para esse processo, é fazer um documentário sobre o FliSol. O que é o FliSol realmente? Muita gente não conhece o FliSol. A outra proposta é fazer um DVD com todo o material de palestras, fotos e vídeos, e a gente já vem reunindo isso aqui no DF há bastante tempo, e a gente tem um conjunto bastante grande dessa documentação, então a proposta é construir um DVD sobre o FliSol brasileiro e difundir ele no Brasil e na América Latina. E a última eu já falei ali das 200 cidades. Bom, mas aí como é que nós vamos fazer isso acontecer para 2014? Qual é a experiência que nós desejamos transportar do FliSol brasileiro, do FliSol do Distrito Federal para o FliSol brasileiro? Aqui no Brasil, aqui no DF, perdão, a gente sempre trabalhou com a proposta da Organização Internacional em ter um coordenador do DF, do FliSol do Distrito Federal. Mas a gente sabe que o FliSol não acontece só por mim, que sou o coordenador, que era o coordenador aqui no DF. Na verdade, ele acontece por um conjunto de pessoas e eu tinha uma equipe bastante grande ligada à coordenação. Então, na verdade, eu tinha vários coordenadores que me apoiavam e eu era simplesmente o coordenador geral, o representante. A ideia para a organização brasileira é fazer esse mesmo processo. É ter um coordenador geral do Brasil, mas ter uma equipe bastante grande nessa coordenação brasileira para justamente ter braço, ter perna, para realizar todas essas atividades. Então, eu já convidei o Eustáquio aqui para ser o vice-coordenador, e a gente pretende trabalhar com a figura dos coordenadores estaduais, ou seja, em cada estado eu ter realmente um coordenador do FliSol naquele estado, que não está preocupado em realizar o FliSol dele, da cidade dele. Ele está preocupado em realizar o FliSol em várias cidades, porque em cada cidade dessas já vai existir um coordenador local. Então, eu realmente tenho uma pessoa pensando em articulação, em fazer a coisa acontecer em várias cidades. Então a gente está criando essa figura, pretende, né, se a coordenação brasileira concordar, criar a figura do coordenador estadual. E aí eu tenho uma representatividade maior na coordenação brasileira e a gente poder ter uma equipe maior para trabalhar. Uma só andorinha não vai fazer verão. E permanece a figura do coordenador local, que é aquele que realiza na cidade ou, no caso de Brasília, no bairro. Então é essa a proposta que a gente quer levar para todo o conjunto de organizadores aí do Brasil, para a gente chegar a um consenso e realizar dessa forma em 2014. Bom, se você gostou mesmo, então agora eu falo com você que está ouvindo, ou vendo a transmissão, ou está aqui presente, porque se o FliSol acontece, acontece não pelos coordenadores, acontece por cada pessoa que participa e cada pessoa que ajuda a realizar o FliSol. Então esse desafio é para você, realmente desafies
Transforme e faça acontecer. Organize o FliSol em sua cidade, seja o coordenador local e articule o evento. Se você tem vontade, seja protagonista. Esse é o processo do software livre. O software livre acontece porque as pessoas se movimentam, porque as pessoas querem e assumem esse processo, realmente querem realizar. Então, no dia 15 de agosto, agora, durante o Conseg, nós vamos realizar uma reunião do FliSol brasileiro, aqui um hangout com o Brasil inteiro, e queremos ouvir a opinião de todas as pessoas que participam do FliSol pelo Brasil, para a gente construir essa proposta para 2014. A reunião presencial aqui em Brasília vai ser na sala BT6 do Conseg, às 9h30, mas vai ser transmitida também via hangout, e nós vamos encaminhar o link aí da transmissão ao vivo, via hashtag, tanto do FliSol, FliSolBR, Conseg, FISLE, para que as pessoas consigam participar e colaborar com a construção dessa proposta. Se você quer mais informações de como organizar um FliSol, entre no site flisol.net ou acesse o flisoldf.blog.br, onde a gente tem informações aí tanto da organização internacional quanto da organização do Distrito Federal, desses últimos 8 anos que a gente vem coordenando. Meus agradecimentos a todos que tiveram a paciência de ouvir até agora. A gente vai deixar isso registrado então no YouTube, através do Hangout Neto. Ali está o meu e-mail, sherlock@gmail.com, o e-mail do Eustáquio, que vai ser o vice-coordenador, eustáquio.guimarães@gmail.com, e o link de onde está essa palestra publicada em PDF, para quem quiser utilizar, explicar, de repente, uma reunião de proposta de ter um FliSol na sua cidade. Okay? O intuito maior de fazer essa gravação, esse vídeo e essa palestra é justamente deixar algum material mais explicativo de como você pode realizar o FliSol em sua cidade. Ok? E muito obrigado a todos. Eu acho que se o Brasil tiver um pouquinho mais de software livre e colaboração, a gente consegue avançar muito mais. Então participe, colabore, compartilhe, seja livre. Ok? Um abração a todo mundo aí e até a próxima. Vamos parar. Eu vou acessar aqui. Se eu conseguir, né? Ok, então, pessoal, obrigadão, um abraço a todo mundo aí. A gente se encontra na quinta-feira aqui no Conseg, dia 15, às 9h30, para uma reunião da Organização Brasileira. Um grande abraço a todos aí, até a próxima.